Você já se perguntou por quê? Mesmo desejando profundamente uma mudança, sua vida insiste em repetir o mesmo enredo, como um filme antigo que passa sem sua permissão? Talvez você tenha mudado o cenário, trocado de cidade, de trabalho, de relacionamentos. Mas algo dentro de você permanece preso a um passado invisível, como se estivesse representando, sem querer, o mesmo personagem em uma peça que já nem acredita mais. E se eu te dissesse que essa repetição não é culpa sua, mas sim da forma como seu corpo e sua mente ainda estão sincronizados com uma identidade que já não te serve mais? A neurociência hoje já comprova. Mais de 95% dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos são automáticos. Programas inconscientes gravados no cérebro e no corpo, resultado de experiências emocionais intensas, muitas vezes do passado. Bruce Lipton chama isso de programação epigenética. Não é o DNA que define sua vida, é o ambiente interno que você cultiva dia após dia. E o que é esse ambiente interno, se não a soma do que você acredita sobre si mesmo? Neville Goddard dizia com precisão: o mundo não pode mudar até que você mude sua concepção de si mesmo. E o que seria essa concepção senão o eu que você representa dia após dia, muitas vezes sem perceber? Você acorda, pensa os mesmos pensamentos de ontem, sente as mesmas inseguranças, reage com as mesmas dúvidas, imagina os mesmos medos. E então, projeta no campo quântico os mesmos sinais vibracionais. Não é má sorte, é física, é vibração, é repetição inconsciente. Joe Dispenza chama isso de viver no modo sobrevivência, onde o corpo se torna o inconsciente, ou seja, onde suas emoções viram mandantes da sua realidade. E se o corpo ainda está preso ao medo de ontem, ao luto de 5 anos atrás, à rejeição de uma infância que não se lembra direito, como esperar que ele permita cocriar algo novo? É como tentar mudar o roteiro de um filme, mas continuar lendo as mesmas falas. O universo, que é pura ressonância, não responde ao que você deseja com palavras. Ele responde ao que você vibra com constância. E o que você vibra depende de quem você está sendo agora. Pense nisso. Você está vivendo, ou está apenas representando uma versão sua que já deveria ter sido liberada com compaixão. A alma não precisa de esforço para se transformar. Ela precisa de permissão. Permissão para parar, para observar, para silenciar o ciclo. Por quê? Enquanto você estiver lutando contra o espelho do mundo, estará apenas brigando com a própria frequência que emitiu ontem. E a chave disso não está em se culpar. Está em se relembrar. Porque toda cura começa com uma lembrança, a de que você é maior do que qualquer dor que viveu. Você é o espaço onde a dor aconteceu, mas não é a dor. Você é a consciência que sentiu o trauma, mas não é o trauma. Você é o campo vibracional que pode agora escolher uma nova assinatura energética. E o primeiro passo não é mental, é emocional. É reconhecer que por muitos anos, talvez você tenha sobrevivido representando um eu ferido, um eu esquecido, um eu que não podia ser quem era. E está tudo bem. Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. Mas agora, talvez sua alma esteja te chamando para um novo papel. Um papel onde você não precisa mais repetir as falas do medo. Um papel onde o roteiro nasce da presença, não da repetição. Você já ouviu a frase, você não está quebrado, está em transformação? Ela não é um consolo, é uma verdade quântica. O campo ao seu redor, esse oceano invisível de possibilidades, de frequências e de realidades potenciais, está constantemente aguardando um novo comando. Mas não um comando de palavras, comando de ser o novo. Mesmo quando o corpo ainda treme, ser o novo. Mesmo quando a mente duvida, ser o novo.
porque você já não é o que sentia ontem. E aqui está uma prática simples, mas profundamente transformadora. Para isso, toda manhã, ao acordar, antes de tocar no celular, feche os olhos e pergunte a si mesmo com honestidade: quem eu estou representando hoje? Se a resposta vier carregada de medo, escassez, desânimo, não brigue com ela. Apenas respire e declare, com intenção clara e suave: hoje eu sou quem eu escolho ser, e eu escolho vibrar o que quero viver. Aos poucos, isso não será apenas uma frase, será uma frequência, e essa frequência é o seu novo roteiro, porque o universo não erra o endereço da sua vibração. Ele apenas devolve o que você insiste em ser. E ser é um ato vibracional, não intelectual. Você já percebeu como algumas pessoas passam a vida tentando criar um novo futuro, usando a mesma mente que forjou o passado? É como tentar pintar um novo quadro, mas usando pincéis sujos da última tempestade emocional. A imagem nunca se renova por completo, fica borrada, esmaecida. E mesmo quando o cenário externo muda, o interno continua falando com a voz do ontem. É aqui que entra a pergunta central deste roteiro: você está vivendo de verdade ou apenas representando o eu de ontem? Veja, seu cérebro, quando está em piloto automático, prioriza o que já é conhecido. Isso é neurociência pura. Ele busca padrões familiares, porque neles há economia energética. E é por isso que o novo, o improvável e o extraordinário são tão desconfortáveis no começo, porque a mente programada para repetir enxerga o novo como risco. Mas o que acontece quando você interrompe esse ciclo? Quando para por alguns segundos e percebe que não está escolhendo, está apenas revivendo, é nesse ponto que a transformação se torna possível. E ela começa de um lugar muito mais sutil do que a mente comum consegue perceber. Ela começa naquilo que você sente, como verdade. Como diz Neville Goddard, a mudança da sensação interna de ser resulta numa mudança da expressão externa. Se você continuar sentindo-se como a versão de ontem, não importa o quanto tente mudar seus hábitos, o mundo continuará ecoando o mesmo cenário. Porque, no fundo, não é o hábito que cria sua realidade. É o estado de consciência por trás dele. Seu eu de ontem não é só uma lembrança, é uma frequência viva vibrando em você agora, se você ainda não tiver feito as pazes com ela. E, às vezes, esse eu de ontem está ferido, está com medo, está exausto, está desconectado, está tentando sobreviver com as ferramentas que aprendeu lá atrás. Ferramentas que talvez já estejam enferrujadas, mas que a mente insiste em usar por serem familiares. Então não se culpe, você não está atrasado. Você está talvez apenas hipnotizado por padrões antigos que não te representam mais. Você está vivendo ou representando? Essa pergunta não é um julgamento. É um convite para silenciar, observar, respirar e, com gentileza, reencontrar o centro onde tudo começa a mudar, o seu estado interno de ser, porque a verdadeira reprogramação não começa na mente consciente. Começa no silêncio onde você escolhe conscientemente não repetir. A neurociência moderna chama esse ponto de virada de plasticidade neural. É a capacidade que seu cérebro tem de se reorganizar. Mas o que poucos dizem é: essa reorganização só acontece quando você permite o vazio entre um pensamento e outro. É nesse espaço entre estímulo e reação que nasce o novo. É quando você sente algo diferente, mesmo que por poucos segundos, que uma nova rede neural se acende. É como um feixe de luz rompendo um céu nublado. É sutil, mas é real. E repetido com intenção e emoção, torna-se uma nova estrutura interna. É aqui que a espiritualidade e a ciência se encontram. Joe Dispenza descreve isso como quebrar o hábito de ser você mesmo. Neville Goddard chama de
assumir um novo estado de consciência. Greg Braden diria que é quando você entra em coerência entre o que pensa, sente e acredita. E Bruce Lipton, com base na epigenética, comprova que suas células estão ouvindo tudo isso. Seu corpo responde ao eu que você vibra agora. Por isso, o primeiro passo para sair da repetição não é fazer mais. É sentir diferente. Feche os olhos só por um instante. Respire suavemente, sem pressa. E sinta o seguinte: se hoje eu não fosse meu passado, quem eu seria? Não é uma resposta lógica. É uma sensação. Um campo de possibilidade. É nesse instante que o novo começa. Quando você interrompe a corrente do eu de ontem e escolhe um estado que vibra com o que você ainda não viveu, mas já sente como possível. Essa é a ponte entre o invisível e o manifesto. Você não precisa saber como vai acontecer. Você só precisa saber quem está sendo enquanto acontece. Esse é o grande segredo da lei da assunção. Você assume o que ainda não vê, mas sente como real. E o mundo começa a rearranjar suas peças para corresponder ao que você sente como verdade. Essa verdade não vem da lógica, vem da alma, do campo quântico, do coração que já viu o futuro e está chamando você para atravessar o portal, porque o seu eu futuro já existe. Ele não está em algum lugar distante, ele está em outra vibração, esperando que você sintonize. E essa sintonização não é um esforço mental. É um alinhamento sutil entre emoção, intenção e presença. Talvez você esteja se perguntando: como eu me alinho com esse novo eu se ainda estou mergulhado nas dores do passado? A resposta está na compaixão, não na pressa, não na força, mas na escolha amorosa de interromper o ciclo, de silenciar, de perceber e de gentilmente imaginar algo diferente. Aqui vai uma prática simples, mas profundamente transformadora, inspirada em Neville Goddard. Antes de dormir, feche os olhos e pergunte a si mesmo: como seria me sentir em paz com tudo o que fui e aberto ao que posso me tornar? Permaneça nessa pergunta, sem forçar respostas. Apenas sinta. E então visualize, como se já fosse real, a versão de você que vive em leveza. Respire com ela. Durma com ela e permita que sua mente, durante o sono, cele essa vibração no corpo. Faça isso por 7 noites, sem pressa, sem cobrança. Apenas com a intenção de não repetir o ontem, porque você não é o que aconteceu. Você é o que escolhe vibrar. Agora, e como nos lembra Neville, a mudança da sensação interna de ser resulta numa mudança da expressão externa. Você não precisa consertar tudo. Não agora. Não de uma vez. Esse é um dos maiores equívocos da jornada de despertar. Achar que você precisa estar pronto para mudar. Mas a verdade é outra. A mudança não vem da perfeição. Ela nasce do momento em que você decide parar de lutar contra o que sente e começa a ouvir o que isso está tentando mostrar. E quando você escuta, você começa a se libertar, porque toda emoção é uma informação, uma frequência vibracional que está pedindo atualização. E aqui, a neurociência espiritual nos ensina algo precioso. Quando você acolhe, em vez de resistir, quando você respira, em vez de reagir, você permite que o cérebro entre em coerência com o coração. Esse estado de coerência não é algo místico, é fisiológico, é mensurável. É o momento em que ondas cerebrais, batimentos cardíacos e respiração se alinham como uma sinfonia silenciosa, e o corpo inteiro entra em estado de cura. Você já viveu isso, mesmo sem saber? Sabe aquela sensação de paz que surge às vezes sem explicação racional? Quando você simplesmente sente que está tudo bem, mesmo que lá fora o caos continue, esse é o seu eu autêntico, aparecendo por trás das cortinas da mente condicionada. É nesse lugar que o eu de ontem começa a se dissolver, e com ele vão embora as velhas histórias, as culpas que você herdou, as identidades que você vestiu para ser aceito.
as promessas não cumpridas que te deixaram com medo de sonhar de novo. Tudo isso começa a perder força quando você para de lutar contra o que foi e começa a imaginar o que pode ser. Você não é o rótulo que colocaram, não é o trauma que viveu, nem a limitação que repetiu por anos. Essas foram páginas do livro, mas você é o autor. Pode, a qualquer momento, reescrever a próxima cena. Não com esforço, mas com vibração. Isso não é fantasia, é física. Gregg Braden, em seus estudos sobre o campo de energia do coração, demonstra que cada emoção que você sente altera, literalmente, o campo eletromagnético ao seu redor. Você emite frequências, e essas frequências influenciam o espaço onde você está inserido. O campo quântico, onde todas as possibilidades existem, responde ao que você sente como verdadeiro, não ao que você apenas deseja. Por isso, repetir afirmações sem presença não muda nada, mas uma única visualização sentida com verdade pode abrir portais invisíveis. Você não precisa convencer o universo, precisa apenas convencer a si mesmo. Isso acontece quando você começa a viver, mesmo que por poucos minutos por dia, como quem já se libertou do eu de ontem. Comece pequeno. Escolha um momento do seu dia para silenciar e imaginar. E se hoje eu reagisse como meu eu mais pleno responderia? E se eu andasse com a postura de quem já se curou? E se eu falasse comigo mesmo com a gentileza de quem já se perdoou? Essas perguntas não mudam o mundo, mas mudam você. E quando você muda, tudo começa a refletir essa nova vibração. Neville Goddard diz: você deve assumir o sentimento do desejo realizado até que seu corpo o aceite como um fato. Feeling is the secret, esse é o ponto-chave. Não basta pensar em mudança, você precisa se tornar a vibração dessa mudança. E isso só acontece quando você sai da mente analítica e mergulha na experiência. Quando você não tenta controlar a realidade com lógica, mas a influencia com presença. A presença é seu maior poder, porque ela é o oposto da repetição inconsciente. Ela é a consciência viva, a escolha no agora. Você não precisa voltar ao passado para mudá-lo. Você só precisa, agora, deixar de representá-lo. E esse ato, por si só, já transforma tudo. Agora, respire fundo por um instante. Sinta sua própria presença neste exato momento. Não analise. Apenas sinta. Você está aqui. E isso já é um milagre. Quantas versões suas morreram para que essa pudesse nascer? Quantas lutas você venceu em silêncio? Quantos dias difíceis você atravessou, mesmo sem ter forças? Você não é fraco por repetir padrões. Você é humano. E mais do que isso, você está despertando. E todo despertar começa com um incômodo, com uma pergunta que ecoa dentro. Será que existe outra forma de viver? Sim, existe. E ela começa quando você para de atuar e começa a habitar. Quando você decide que não vai mais vibrar com os traumas do eu de ontem, mas com a sabedoria do que aprendeu, porque a memória pode ser prisão ou ponte, você escolhe. A borboleta não carrega lembranças do casulo. Ela simplesmente voa. Não pergunta se merece, não duvida se pode. Ela apenas responde ao chamado de sua nova forma. E você? Quantas vezes já se transformou? Mas ainda olha para a vida com os olhos de antes? É hora de parar de se arrastar pelas memórias. Você não é mais o que sofreu, não é mais o que perdeu. Você é o que escolhe imaginar agora. E o que você imagina com fé, sentimento e presença começa a se tornar sua vibração dominante. E o universo não responde a vontades. Ele responde à vibração que você sustenta em silêncio. Quando ninguém está olhando, essa é a revolução invisível, silenciosa, poderosa, real. Neville Goddard dizia:
O segredo está em sentir como se aquilo que você deseja já fosse realidade. Esse sentimento, sustentado com fé, molda a substância do mundo. The Power of Awareness. Mundo não é fixo, ele é moldável. E cada pensamento impregnado de emoção sincera atua como um cinzel espiritual, esculpindo o invisível em matéria. Por isso, não espere estar pronto, não espere o medo desaparecer. Não espere os outros validarem seus passos. Você já esperou demais. Decida, vibre. O universo obedece, mas para isso, você precisa parar de responder com a frequência do eu de ontem e começar a habitar com coragem o eu que você já é em essência. Então, aqui vai uma prática simples, sem esforço, sem mágica, apenas verdade. Hoje à noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: se eu já fosse a versão mais livre, mais serena, mais abundante de mim, como seria meu último pensamento antes de apagar a luz? E então, imagine, sinta, como se isso já estivesse acontecendo, como se o amanhã já estivesse grávido da sua nova vibração. Não é para convencer ninguém, é para treinar seu campo. É para ensinar seu corpo a não mais se identificar com a velha história. Faça isso por 3 noites, depois me diga: o que começou a mudar? A vida não espera você se curar para te abençoar. Ela te abençoa quando você começa a se ver como alguém que merece mesmo antes de estar pronto. A cada nova escolha, o eu de ontem perde força. E você dá um passo a mais em direção a uma realidade que já está disponível, só esperando que você se alinhe com ela. A decisão é silenciosa, mas o impacto é cósmico, porque quando você muda por dentro, você não apenas transforma sua história, você reverbera a cura no campo coletivo, você se torna um ponto de luz ativa no todo. E isso é o que o universo estava esperando. Se este conteúdo tocou sua alma, respire fundo agora e permita que a paz silenciosa desse momento permaneça com você por mais alguns segundos. Você não precisa entender tudo, só precisa sentir. E se esse sentimento encontrar eco dentro de você, compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, está pronto para se libertar do eu de ontem, porque juntos nós despertamos mais rápido.